Fala aí pessoal, beleza? Carlos aqui, estamos iniciando a nossa segunda aula da playlist sobre Master Data. Na aula anterior, basicamente, nós entendemos o conceito do Master Data, o que ele é, o que ele faz, vimos qual é a importância dele para nós como desenvolvedores, e na aula de hoje a gente literalmente vai criar dentro do Master Data V1 uma entidade de dados, uma estrutura de dados, configurar ela para ela estar preparada para receber e armazenar os dados desse nosso formulário que vocês estão vendo na tela aí, beleza? Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, nós temos que entender alguns conceitos aqui. Uma entidade ou estrutura de dados nada mais é do que uma tabela que armazena nossas informações, fechou? As informações lá do nosso formulário. Entendido isso, pessoal, nós temos que definir que no Master Data V1, todas as entidades de dados elas são referenciadas pelo seu acrônimo. O que é um acrônimo? Em poucas palavras, um acrônimo ele é uma abreviação da nomenclatura que nós definimos para a nossa entidade de dados. Exemplo prático, nós temos uma entidade de dados chamada formulário, e essa entidade de dados, o acrônimo dela vai ser FM, ou seja, um acrônimo nada mais é do que uma abreviação da nomenclatura das entidades, composta por dois caracteres, beleza? Geralmente maiúsculos. Vamos lá então. Pessoal, vamos começar aqui a criação da nossa entidade de dados. Então, essa aqui é a interface visual do Master Data V1, e nós já temos algumas entidades criadas aqui, e nós vamos criar uma nova. Então, eu venho em Add New, fechou? Nós vamos definir o nosso acrônimo, que vai ser FM, e o nosso name do formulário, que vai ser formulário. Eu vou dizer que esse formulário aqui, ele está disponível para ser filtrável, ok? Ele é filtrável. E vocês lembram na aula anterior que eu falei que toda entidade de dados, estrutura de dados, ela recebe um ou mais campos que é literalmente o que compõe essa entidade de dados? É exatamente isso que a gente vai fazer a criação aqui agora. Então eu vou ter dentro do meu formulário 4 campos, beleza? Já vou criar aqui, ó, 4 campos. Esses campos, eles são compostos por name. O que é o name aqui, pessoal? Quando vocês criam um formulário, vocês têm uma tag lá que vocês passam, uma propriedade que vocês passam, que chama name. Name igual, abre aspas, e-mail, telefone, e assim por diante. É exatamente isso que vocês vão colocar aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui name. O display name é o que vai aparecer depois lá no título do formulário, beleza? Vocês vão ter 4 campos. A nomenclatura lá em cima, no topo, vai ser o que vocês definirem aqui. Então eu vou colocar aqui nome do usuário, beleza? Nós temos os types. O que são os types, pessoal? A gente vai especificar o tipo de dado que está sendo inserido aqui. No nosso caso, todos os nossos dados vão ser varchar 100, beleza? Ok. Aí eu tenho o próximo aqui que é sobrenome, que eu defini o name dele como last name. Sobrenome do usuário, beleza? Isso mesmo, ele também vai ser varchar. Nós temos aqui, pessoal, a cidade, que eu defini como city. Cidade do usuário, também vai ser varchar. Beleza? E nós temos, por último, a companhia que esse usuário trabalha, que é a empresa. Então, eu coloquei aqui como company. É empresa do usuário. Beleza? Também vai ser varchar. Perfeito, pessoal. Feita essa criação aqui, a gente precisa fazer mais umas configuraçõezinhas, tá? Então, aqui do lado, nós temos uma chavinha, ó, que é para a gente editar e dizer para esse campo se ele pode ser sobrescrito, se ele pode ser buscado ou não, ok? Então, nós vamos dizer aqui que ele é pesquisável, ele é buscável, ele é filtrável, e nós vamos dizer também que, deixa eu ver, ele pode receber escrita e ele pode ser editável. Fechou. Acho que só isso basta para todos. Basicamente é isso que nós vamos configurar aqui. Fechou? Vamos lá. Vou definir para todos esses agora. Opa, faltou ali, pulei um. Pessoal, se a gente não fizer isso, habilitar esses campos aqui para eles serem sobrescritos, filtráveis ou não, quando vocês forem fazer o post dos nossos dados, das nossas informações para cá, vai dar erro, tá? Vai dar erro de permissão. Então, é sempre necessário fazer isso. Pessoal, então nós temos aqui já a nossa entidade criada, com os campos já que compõem ela, tudo configurado certinho, filtrável e permissão para sobrescrita. Vamos salvar essa entidade que a gente acabou de criar aqui. Vamos pesquisar aqui por FM e agora a gente tem que salvar essa entidade que a gente criou, essa estrutura de dados que a gente criou. Opa, cliquei no errado aqui.
Nós vamos salvar ela, beleza? Ó, deseja realmente publicar a entidade de dados? Desejo, salvar e publicar. E agora a gente vai ter que indexar essa entidade de dados. Fechou? Vamos agora vir aqui e indexar ela, ó, reindexar. O sistema está reindexando. Perfeito. Se vocês não fizerem isso, pessoal, em alguns casos ele não reconhece a criação e aí é como se não existisse. Pessoal, criado a nossa estrutura de dados aqui agora, a gente vai pular aqui para as nossas aplicações do Master Data e nós vamos vir aqui, eu vou dar só um reload aqui, eu criei um boxzinho aqui que vai receber a nossa tabela. Lembra que eu falei que a gente criava uma aplicação depois que, por sua vez, ia receber o formulário, que é onde o cliente, de fato, vai poder exportar o relatório, excluir informações que foram inseridas lá e assim por diante. Nós vamos vir aqui dentro dela agora e eu vou aqui criar um novo, ou seja, um novo formulário. Agora eu estou criando um formulário. O que é esse formulário? É o que vai receber os dados que estão sendo armazenados lá naquela entidade que nós criamos, beleza? Esse formulário meu vai se chamar formulário, beleza? Não estou criativo hoje. Ele vai receber a entidade de dados formulário e essa entidade de dados, quais são os campos dessa listagem? Quais são os campos que essa listagem minha possui? É o que a gente vai criar aqui agora. Então ele vai possuir nome do usuário, sobrenome do usuário, cidade do usuário e empresa do usuário, que são exatamente os campos que a gente vai ter aqui, beleza? Vamos lá. E agora nós temos que criar o esquema desse formulário. Como que ele vai ser renderizado depois, exibido, caso o cliente exporte? Vou incluir uma nova seção, vou criar uma única aqui, dados do formulário, beleza? No esquema de layout. E agora eu vou simplesmente, pessoal, puxar os mesmos campos que eu habilitei aqui, que eu deixei checados aqui, eu vou puxar eles no esquema, tá? Para eles depois poderem ser exibidos para mim no meu formulário. Então, o nome do usuário, sobrenome do usuário, deixa eu ver aqui, cidade do usuário, cadê a cidade do usuário? Empresa do usuário e tem a cidade do usuário. Perfeito. Pessoal, feito isso aqui, basicamente a gente pode salvar este nosso formulário e agora, ó, nós temos uma aplicação, deixa eu só atualizar aqui, fazer um reload, nós temos uma aplicação que chama-se formulário e ela está preparada para receber os nossos dados lá da estrutura que nós criamos, beleza? Se vocês acessarem aqui, ó, virem editar esse formulário, vocês vão ver que tem a opção de editar os campos, ou seja, se você posteriormente quer adicionar mais um campo aqui no nosso formulário, você cria um novo campo aqui, salva, volta ali, faz a reindexação dessa estrutura de dados, volta aqui na nossa aplicação e insere esse campo, beleza? Basicamente é isso, pessoal. Nós temos depois aqui, se vocês clicarem nesses três pontinhos, é o que eu te falei, ó, nós temos a opção de exportar ele como XLL, nós temos a opção de fazer as filtragens pelos campos que nós inserimos e nós temos a opção de adicionar novos dados aqui na mão, diretamente, tá? Então, por exemplo, ó, Carlos Vinícius Ananias, opa, sobrenome não é aqui, Carlos Vinícius Ananias de Oliveira, cidade Marília, empresa Klabin, que é a empresa que eu vou começar a trabalhar agora, e é isso, pessoal. Eu salvando isso aqui, o nosso formulário já teria pelo menos opa, deixa eu só atualizar. Deixa eu atualizar aqui em aplicações. Mas detalhe, pessoal, o Master Data V1 ele tem um cachezinho, tá? Então, às vezes... Opa! Por que não criou? Vamos ver aqui, fazer de novo essa criação. Carlos, beleza. Ananias, Marília, Klabin. Vou salvar. E tem que vir ali. Apareceu, pessoal. Não tinha salvado. Então, nós temos aqui agora o nosso formulário, que está totalmente atrelado à nossa estrutura de dados lá. E no próximo vídeo, pessoal, agora a gente vai automatizar o envio desses dados para cá. Beleza? A gente vai fazer a função aqui que vai enviar dados. Quando a gente clicar no Submit aqui, esse formulário vai enviar os dados para a nossa entidade que a gente criou ali. Beleza? Fica de olho aí, acompanha o próximo vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe no LinkedIn, me segue, me manda mensagem, etc. Valeu, pessoal. Até mais.